pouquinho do que nós já falamos na semana anterior. Nós falamos dos pensamentos. Através dos nossos pensamentos, nós teremos muitos sentimentos diferentes. Os pensamentos bons ou positivos, o que eles vão produzir? Sentimentos agradáveis. Pessoal, prestem atenção. Pensamentos bons e positivos, o que eles vão produzir? Sentimentos agradáveis. E o que será com os pensamentos negativos e chatos, né? Vamos chamar eles de chatos, né? Já que a gente está num papo, eu e você, eles são pensamentos chatos, né? O que eles produzem? Sentimentos desagradáveis. Olha, eu vou contar para vocês que ontem foi interessante. Eu desci e fui aqui no jardim embaixo do meu prédio. E desci com a minha vizinha Ruth, daqui a pouquinho acho que ela vai entrar. E fui de máscara, ela foi com acrílico e tudo, e fizemos isso. Mas o que aconteceu? Depois ela me ligou e lá embaixo estavam vários vizinhos conversando. E foi interessante que eu estava protegida com a máscara, sentada na cadeira e tal. E ela me ligou, ela falou, não gostei, você ficou próxima das pessoas. Ela me ligou mais tarde. Aí eu falei, Ruth, eu estava de máscara, eu acho que eu estava conversando, a gente estava ao ar livre, eu não vi nada que pudesse, né? Não, eu vou chamar sua atenção, você ficou próxima sim. Eu falei, olha, tudo bem, eu te agradeço, né? Vou pensar a respeito, mas eu tô até assistindo agora um filme. Aí eu falei, bom, amanhã a gente conversa. E aí, no primeiro momento, eu parei e pensei, poxa, ela tá me ligando para falar que eu fiquei próxima a um vizinho sem cuidado algum. Mas eu estava de máscara, com 1,5 metro de distância, quase 2 na minha visão, e estava ao ar livre, eu não vi nada demais. Mas depois eu parei e pensei, poxa, é minha vizinha querida, né? Se ela estiver aqui, eu vou fazer essa homenagem a ela. Ela me ligou preocupada comigo. Poxa vida, por que não um pensamento bom, um pensamento agradável, que ele vai gerar um sentimento muito bom? Gente, mudou totalmente a minha visão depois. E eu agradeci hoje a ela, né? Eu falei, que bom que você me ligou, te agradeço muito, carinho e tudo. Então, a gente pode trabalhar esses pensamentos e esses sentimentos. Agora, os pensamentos, tá? Vamos pensar um pensamento e um sentimento juntos. O que eles vão determinar? O que vocês acham que eles vão determinar? A forma como a gente vai entender a situação que eu contei para vocês da minha vizinha. E isso vai refletir os nossos comportamentos. Comportamentos, pessoal, são todas as nossas ações. Como eu passei ontem, e olha só, o que eu fiz? Ontem eu mudei o meu comportamento diante da minha vizinha, ela se preocupou comigo. Mudou totalmente o meu comportamento. Me veio um comportamento de gratidão. Que bom que eu tenho uma vizinha que se preocupa comigo. Eu também me preocupo com ela. A gente tem uma ligação. Então, o comportamento é outro. São todas as nossas ações. Pessoal, como isso é importante, os nossos comportamentos. Eu falo isso para vocês, porque são as nossas ações. Então, desde o falar, desde o brigar, as pessoas brigam, né? Por quê? Porque fala, pensa, sente e age, né? Pode brigar com os irmãos, pode brigar com os nossos pais, com os nossos amigos. As pessoas podem gritar, né, que é bem ruim, né, vamos chamar, né, de sentimentos ruins, de comportamentos ruins.
de tudo. São as ações. Só que eu vou contar para vocês. Os nossos comportamentos, eles também vão trazer para a gente uma ação como se fosse um bumerangue. Vocês já viram um bumerangue? Eu vou mostrar para vocês. Olhem só. Olha aqui, um bumerangue. Olha que bonitinho. Tá vendo? A gente precisa ter essa noção. Para quem já jogou bumerangue, tudo que nós lançamos, o que acontece? Costuma voltar para nós mesmos. Então, quando alguém está com raiva, lançando, xingando, agredindo, e acaba gerando raiva e às vezes até medo nas pessoas. O que voltará para essa pessoa que lançou coisas ruins pela raiva? O que será? Voltarão xingamentos, agressões, hostilidades e volta a raiva e o medo. E com o efeito bumerangue, olha que legal, né? Como a gente pode ter essa noção. Com esse efeito bumerangue, aprendemos que os nossos comportamentos retornam na mesma forma que foram lançados. Então, coisas positivas geram bem-estar. Coisas negativas geram mal-estar. Raiva vai gerar o quê? Medo e raiva. E tristeza, o que vai gerar? Desânimo. E olha, quer saber? E mais tristeza ainda. Alegria, o que vai gerar? Bem-estar, conforto social, né? E o amor gera amor e cuidado, que é um sentimento muito bom. Ficou claro para vocês essa questão que eu estou trabalhando com vocês com relação a esses, aos comportamentos, como nós temos que ficar atentos, porque ele é um bumerangue, ele vai e volta pra gente. E é muito ruim sentir raiva, né? Gritar, falar, ter alguns comportamentos inadequados, né? O quanto isso é ruim, né? Quando a gente recebe tudo isso. Mas sempre é importante a gente rever tudo isso e pensar e muitas vezes pedir desculpas para o outro. Olha, desculpa, eu realmente pensei e senti de uma forma inadequada. É assim que a gente pede desculpas, né? E poder rever tudo isso e contornar a situação. Mas o ser humano, muitas vezes, ele é mais complexo. Nem sempre, né, ele tem esse tempo para poder rever. E como vocês estão me acompanhando, com certeza vocês estão subindo a escada da inteligência emocional. Então, isso vai ajudar muito vocês. Ontem me pediram até para eu voltar a falar um pouquinho sobre as preocupações. E vamos falar agora de um autor, uma das maiores autoridades em terapia cognitiva comportamental, que é o Dr. Robert Lee. Ele, no seu livro, Como Lidar com as Preocupações, ele segue alguns passos para lidar com a preocupação. Durante essa pandemia, a gente está falando de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, mas nós estamos vivendo um momento de preocupação. Mas nós temos que diferenciar as preocupações produtivas e as preocupações improdutivas. A preocupação produtiva, ela vai auxiliar na resolução de problemas e direciona uma ação, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de uma preocupação, mas as preocupações improdutivas consistem naquelas que envolvem diversos, a Sara falou comigo ontem, e se eu sair e for até a esquina, o que vai me acontecer? Né? Mas que não mobilizam a uma ação prática, né? Lógico que não, porque a gente está no momento, e se eu descer, e se eu for para o shopping, e se eu for para um restaurante,
né? E se eu for na manicure fazer unha com todo mundo lá fazendo unha, o que será? Mas nós temos que fazer essa diferenciação, né? Justamente para considerar se o problema é aceitável, verificar se pode ser feito algo de imediato ou em pouco tempo e agir na questão. Quando a gente não sabe e nós estamos vivendo esse momento, vocês querem um conselho? Às vezes é melhor não fazer, não é? Para que trazer uma preocupação, né? Eu penso assim hoje eu estou pensando, porque o cuidado que a gente tem com a nossa saúde, com a gente mesmo, é muito importante. Então, se ficar no esse, não vai dar muito certo, porque não vai trazer nada prático. Então, às vezes é melhor não fazer.